Avaliação da atividade antimicrobiana do extrato etanólico de Lipielazocalicina sobre cepas de Candida nivariensis. Sou Linaene Pinto, graduanda do curso de Medicina Veterinária, e essa pesquisa foi orientada pela professora doutora Raiza Pinheiro. Dentre os gêneros fúngicos de importância clínica, as leveduras do gênero Candida, responsáveis por casos de candidíase, estão entre os principais agentes causadores de infecções hospitalares e sistêmicas no mundo. Embora na maioria dos casos a Candida albicans continue sendo a espécie mais comum responsável pela candidíase, as espécies não albicans estão sendo cada vez mais diagnosticadas e para muitos autores a Candida nivariensis é atualmente considerada um agente emergente de candidíase em todo o mundo. Atualmente, o tratamento das infecções fúngicas representa um grande desafio para a prática clínica, devido à resistência microbiana, às dificuldades relacionadas ao diagnóstico, à alta toxicidade e ao restrito número de fármacos disponíveis no mercado. Por esse motivo, tem se mostrado crescente a investigação de produtos naturais com atividade antifúngica. O Brasil, por ser um país que apresenta uma rica diversidade de produtos naturais, tem sido destaque na produção de compostos com atividade antimicrobiana. Entre estas espécies, destaca-se o gênero Lipia, sendo caracterizado pela presença de óleos essenciais com atividade terapêutica. A Lipielazocalicina, recentemente catalogada no estado do Piauí pela Embrapa, é uma espécie importante do gênero Lipia, por apresentar compostos com um grande potencial antimicrobiano. Nesse contexto, o presente estudo tem por finalidade avaliar in vitro a atividade antimicrobiana do extrato etanólico de Lipielazocalicina sobre cepas de Candida nivariensis. A preparação do extrato foi elaborada a partir da solubilização do extrato em DMSO para a solução mãe e em seguida no meio RPMI 1640 para a solução trabalho, para se obter uma concentração final de 2.048 microgramas por ml. Foram utilizadas nessa pesquisa 4 cepas de Candida nivariensis, denominadas P1, P2, P3 e P4. Para a preparação do inóculo, culturas de Candida nivariensis foram semeadas e, a partir destas culturas, as colônias foram suspensas em solução salina e ajustadas de acordo com o padrão McFarland, e em seguida foram padronizadas conforme a metodologia do CLSI. Para o teste de discodifusão, as cepas foram semeadas em placas de Petri e espalhadas com o auxílio de um swab estéreo, e depois foram adicionados os discos de papel filtro embebidos com o extrato. Após 48 horas, a leitura foi realizada visualmente. Assim, concentração inibitória mínima foi realizada pela técnica de microdiluição em placas de 96 poços, utilizando caldo RPMI 1640. Realizou-se diluições seriadas do extrato em um intervalo de concentrações de 2.048 e 1 microgramas por ml. Após 24 horas, as placas foram lidas em leitor de ELISA e assim foi definida como a menor concentração onde não houve crescimento microbiano visível. As microplacas foram homogeneizadas por pipetagem e uma alíquota de 10 microlitros dos poços onde não se verificava crescimento fúngico foi transferida para a placa de Petri, como demonstra o esquema. Após a incubação de 24 horas, a concentração fungicida mínima, CFM, foi determinada como a concentração mais baixa do extrato que não permitiu o crescimento de qualquer colônia por leitura visual. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. Após a realização da técnica de discodifusão, constatou-se que não houve formação de halo inibitório, mas a ausência de zonas de inibição necessariamente não significa que o produto testado é inativo, pois alguns compostos não se difundem totalmente no meio de cultura. Assim, 100% do extrato foi de 2.048 microgramas por ml para as cepas P1, P2 e P3 e 1.024 microgramas por ml para a cepa P4, como demonstra a tabela 1. Com os resultados da CFM, constatou-se que a concentração de 2.048 do extrato foi capaz de inibir totalmente o crescimento da Candida nivariensis P1, mostrando um efeito fungicida. Já as cepas P2, P3 e P4, o extrato se apresentou com um efeito fungistático. Diante do exposto, é possível inferir que existe uma promissora atividade antifúngica do extrato etanólico de Lipielazocalicina no controle das cepas de Candida nivariensis, nas concentrações entre 1.024 e 2.048 microgramas por ml. O extrato apresenta-se como uma alternativa para o desenvolvimento de novos produtos com atividade antifúngica e, posteriormente, novos estudos serão realizados com o intuito de aprofundar tal avaliação. Gostaria de agradecer ao Laboratório de Microbiologia Veterinária da UFP, ao professor Dr. Sidney de Lima, do Laboratório de Geoquímica Orgânica da UFP, a minha orientadora, a professora doutora Raiza Pinheiro, e a todos que contribuíram com esta pesquisa.